Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, esse é o programa Café das 10, aquele espaço onde eu converso com profissionais de recursos humanos sobre os principais assuntos e tendências que estão acontecendo nos dias de hoje. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Roberto Bonito, ele que é tech recruiter já bastante experiente, atuou no Brasil, foi headhunter, teve uma excelente experiência recente fora e está de volta ao nosso país. Roberto, tudo bem? Seja bem-vindo. Para quem não te conhece, quem é o Roberto Bonito no mercado de recursos humanos brasileiro? Eu sou oriundo de TI, comecei minha carreira em tecnologia da informação, migrei para recrutamento e seleção, principalmente em empresas de tecnologia. Eu venho de mais de 20 anos de experiência. Hoje eu lidero times de recrutamento e seleção para a América Central, para a América do Norte e para a América do Sul, onde o grande desafio é exatamente esse que você comentou, de contratar, de ser atrativo para essa molecada de tecnologia. Ótimo, Roberto. Falando um pouco dessa sua última experiência lá fora, Estados Unidos, como é que é o recrutamento e seleção dos profissionais de tecnologia nos Estados Unidos? Pensando que lá esse mercado é muito mais desenvolvido do que o nosso. Olhando de cima, o recrutamento e seleção ele é basicamente o mesmo, mas quando a gente vai um pouquinho mais próximo, né, dos detalhes, ele é bem diferente, tá? A gente tem alguns desafios culturais e de processos. Estados Unidos ele passa por um momento de muito mais maturidade em talent acquisition do que na América Latina. Então ele é muito mais voltado para processos, para KPIs, e tem muito mais experiência do candidato em relação a candidato, experiência positiva do candidato, recrutador que realmente conhece o mercado que ele está recrutando. Acho que as principais diferenças são essas, além da tecnologia em si. A gente tem muitas ferramentas nos Estados Unidos que conseguem nos ajudar a fazer o recrutamento. Seja o recrutamento passivo, o famoso post and pray, seja o recrutamento ativo, que é o hunting dos candidatos. Excelente, Roberto. Tudo isso que você viu lá fora, existe, por exemplo, alguma melhor prática que você acha que funcionaria aqui no Brasil? Tem muita coisa que eu acho que a gente precisa trazer para o Brasil, e eu penso muito mais na maturidade, né? O Brasil ele precisa ter mais maturidade em recrutamento e seleção. Hoje em dia, o recrutamento e seleção no Brasil, empresas que dependem de recrutamento e seleção, ele ainda, por incrível que pareça, ele ainda tá nas planilhas de Excel. Então, eu acho que a gente tem que começar a realmente trazer um recrutamento um pouco mais formal, um pouco mais maduro para o Brasil e para toda a América Latina, baseados em BI, ter um pouco mais de inteligência artificial nesse recrutamento, para dar mais tempo para os recrutadores fazerem um processo mais qualitativo e com uma experiência para o candidato mais positiva. Interessante, Roberto. Me tira uma dúvida. Aqui no Brasil é bastante comum a gente ter empresas que prestam um serviço em termos de soluções para processos seletivos, né? A gente tem uma série de marcas. Nos Estados Unidos, esse tipo de mecanismo, ele é interno, ou seja, as empresas desenvolvem os próprios sistemas ou não? É um mix, tá? A gente tem empresas que desenvolvem, que têm uma ideia e desenvolvem essa ideia. E hoje eu acho que o que mais as empresas estão investindo é na inteligência artificial para ajudar no processo de screening de currículos, principalmente. Tem algumas ferramentas da Europa, tem algumas ferramentas nos Estados Unidos também, vendidas para o público, mas também tem empresas que investem para ter o seu in-house. Excelente. Roberto, e o caminho contrário? Você trabalhou muitos anos aqui no Brasil, foi para fora e está de volta. Você acha que o mercado latino-americano, o mercado brasileiro de recrutamento, tem alguma coisa, tem alguma melhor prática que poderia ser dividida e compartilhada ou não? Com certeza, Du. Eu acho que a gente, aqui na América Central e América do Sul, a gente tem uma pressão muito maior do que os Estados Unidos. Normalmente o budget é muito menor para a gente poder brincar, para a gente poder inovar. Então a gente tem realmente que fazer um trabalho muito parecido com os Estados Unidos, mas sendo muito mais criativo, né? Então a gente consegue sim exportar um pouco de conhecimento para os Estados Unidos com o que a gente fez para conseguir o mesmo resultado que os Estados Unidos conseguem com um budget maior, com um time maior, com mais maturidade. Um exemplo disso é a gente ser criativo o suficiente para criar um time de operações e cuidar de tudo que não é recrutamento, para tirar o peso dos recrutadores nesse to-do um pouco mais operacional, colocar Agile nos processos de recrutamento e seleção, colocar Lean Manufacturing nos processos de seleção. Então, a gente consegue, sim,
exportar conhecimento, exportar velocidade, exportar alguns processos para os Estados Unidos. Roberto, para a gente terminar, a gente está vendo cada vez mais crescente uma busca incessante por profissionais de tecnologia, né? Então, esse termo Tech Recruiter, que nada mais é do que um recrutador e um selecionador especializado em linguagens, em profissionais de TI, crescendo muito. E tem empresas com demandas gigantescas, né? Que dicas que você dá para os seus colegas de fazer um bom recrutamento e, de fato, preencherem as posições? Odu, eu passei um tempo nos Estados Unidos, eu voltei para o Brasil faz um mês e o mercado está de pernas para o alto, tá bastante diferente, está muito competitivo. Então, eu acho que se o recrutador não souber exatamente o hunting ground que ele está buscando o profissional de TI, a chance dele não conseguir fechar essa posição com o melhor candidato existe. Então, eu acho que o primeiro ponto é entender muito bem aonde buscar, quais são as empresas que estão com um projeto com aquela tecnologia, para entender onde você vai mapear, que empresas você vai focar no seu hunting ground. Acho imprescindível parcerias com escolas, com universidades, para entender quais são os profissionais que estão se formando naquela tecnologia e até com grupos de estudo. Eu vou dar um exemplo da SAP, a gente tem a Zug, então quem recruta para a SAP é muito bacana se filiar à Zug para entender quais são os eventos, onde estão os profissionais, participar ativamente desse tipo de evento é fantástico para qualquer recrutador. Fazer alguns cursos também ajuda na qualidade dos profissionais, então se você está numa empresa que tem curso de SAP, está numa empresa que tem curso de .NET, de Java, e você recruta para isso, é fantástico saber um pouquinho mais. Nenhum recrutador quer ser o coder, né, quer escovar bits, mas eu acho muito bacana você entender um pouquinho, seja para entender o mundo desses profissionais de tecnologia, seja na hora de você enviar o currículo e conseguir apresentar esse candidato, você vai ter muito mais conteúdo para falar sobre ele. Entendi, Roberto. Então, a tua dica, de fato, é para os recrutadores, para os tech recruiters, eles precisam entender quem é o público-alvo deles, quem são os candidatos e o que o candidato faz, né? Exatamente. Eu acho que isso é imprescindível. Hoje em dia, nem todas as empresas conseguem ter recrutadores especialistas em cada área, mas eu acho que é muito importante a gente saber onde estão os profissionais de TI. Claro que a gente vai afunilando um pouquinho depois para salário, né? Para onde estão os candidatos que têm um perfil determinado, um outro perfil determinado, mas eu acho que realmente conhecer isso faz bastante sentido na hora de agilizar o processo, colocar qualidade no processo, entender um pouquinho do seu mercado e também para você poder voltar para o seu hiring manager e mostrar para ele que aquela posição pode não ser factível. A partir do momento que você tem dados de mercado, é muito fácil você ser mais consultivo. Muito bom. Roberto, gostei bastante desse nosso conteúdo. Obrigado por você ter compartilhado. Bem-vindo de volta ao Brasil. Você quer deixar algumas últimas palavras para quem está te vendo, para quem está te ouvindo? Du, quero agradecer a parceria nossa. Acho que desde alguns anos a gente vem batendo um papo, trocando bastante figurinhas. Então, obrigado pelo espaço, obrigado por esse bate-papo tão gostoso nessa manhã. Deixar o canal aberto aqui para todo mundo que quiser bater um papo, entender um pouquinho dos desafios que eu tenho de Tech Recruiter. E se eu puder ajudar, estou super aberto. Obrigado. Roberto, quem agradece sou eu. Eu vou deixar o link para o teu LinkedIn nos cards, né? Bom, para você que é Tech Recruiter, super recomendo a conversa com o Roberto Bonito, e sabe bastante, teve experiências aqui no Brasil, experiências lá fora. Eu acho que é um profissional que pode, de uma maneira muito simples, ajudar vocês a entenderem esse mercado em termos de processo e principalmente em termos de melhores práticas. Então, obrigado pela sua audiência. Esse foi mais um Cafezinho das 10. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal. Até o próximo episódio. Bom dia para vocês.